Dezembro de 2025. Um trem carregado com 1.000 toneladas de milho sai de Bela Vista, no Piauí, rumo a Iguatu, no Ceará. 585 quilômetros percorridos em 16 horas. A primeira viagem teste bem sucedida. Mas isso não é apenas um teste logístico. É a materialização de uma estratégia que começou há décadas e que finalmente está prestes a virar o jogo econômico do Brasil. De cabeça para baixo, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro brigavam por protagonismo, enquanto o Sul consolidava a sua indústria e o Centro-Oeste expandia o seu agronegócio, o Nordeste estava silenciosamente construindo a maior reviravolta logística da história do país. E ninguém prestou atenção até ser tarde demais. A ferrovia transnordestina, 80% concluída, 727 quilômetros prontos, de 1.206 totais, 14,9 bilhões de reais investidos. Não é apenas uma ferrovia, é um golpe de mestre geopolítico que reposiciona o Nordeste de periferia econômica a centro estratégico de exportação. Prepare-se para descobrir como uma única obra de engenharia está demolindo décadas de desvantagem competitiva e transformando 9 estados em uma nova potência econômica brasileira. A Transnordestina não surgiu do nada. Foi gestada durante anos de planejamento estratégico, enquanto o resto do país subestimava o potencial nordestino. 14,9 bilhões de reais. Não é um orçamento de obra comum. É um investimento de magnitude nacional, que só se justifica quando o retorno esperado é monumental. E os números comprovam. 80% das obras concluídas. Não é uma promessa futura. É uma realidade física mensurável. 727 quilômetros de trilhos, já assentados, testados, operacionais. De 1.206 quilômetros totais previstos, apenas 479 faltam. E esses serão entregues até 2027. 2 anos, 24 meses separam o Nordeste de ter um corredor ferroviário completo, ligando Eliseu Martins, no interior do Piauí, ao Porto do Pecém, no litoral do Ceará. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Não é apenas uma linha férrea conectando 2 pontos. É uma espinha dorsal de aço atravessando o coração produtivo do Nordeste. 1.206 quilômetros cortando regiões mineradoras, polos agrícolas, áreas industriais, que durante décadas permaneceram isoladas, porque o transporte rodoviário era caro, lento e ineficiente. O minério de ferro, que levava dias em caminhões até os portos do Sudeste, agora seguirá direto para Pecém. Os grãos do Mato Piba, uma das fronteiras agrícolas mais promissoras do planeta, terão uma rota direta para exportação. Algodão, soja, milho, produtos que antes percorriam 1.000 quilômetros em rodovias precárias, pagando pedágios absurdos, agora viajando por trilhos modernos, com custo reduzido em 30%. 30% não é uma otimização marginal, é uma transformação radical de competitividade. E quando a primeira composição comercial sair de Eliseu Martins, carregada de commodities rumo a Pecém em 2027, todo o mercado internacional vai entender que as regras do jogo mudaram. Os números da Transnordestina desafiam qualquer ceticismo sobre a viabilidade econômica do Nordeste. Os estudos técnicos projetam um aumento de 7 bilhões de reais por ano no PIB nordestino. 7 bilhões anuais. Não é um crescimento pontual, é uma injeção permanente de capital na economia regional. E mais, uma redução de 30% nos custos de transporte de mercadorias. Para entender o impacto disso, basta fazer uma conta simples. O produtor que hoje gasta R$100 para transportar uma tonelada de soja até o porto, vai gastar 70. A margem de lucro aumenta ou o preço final cai, tornando o produto mais competitivo internacionalmente. Em ambos os cenários, o Nordeste ganha. Mas o impacto vai muito além dos números macroeconômicos. A Federação das Indústrias do Ceará mapeou a área de influência da ferrovia. Um raio de 300 quilômetros ao redor do traçado. Alcança diretamente cerca de 1.000 municípios. 1.000 corresponde a 47,9% da população nordestina. Quase metade de todos os nordestinos vivendo em regiões que serão diretamente impactadas pela ferrovia. E essas áreas respondem por 40,9% do PIB regional. 509 bilhões de reais. Metade da economia do Nordeste inteiro. Concentrada na zona de influência da Transnordestina. O valor da produção agrícola nesse recorte atinge 44,5 bilhões de reais. Aproximadamente 220 mil estabelecimentos formais. 3,5 milhões de empregos formais, que serão beneficiados quando a ferrovia entrar em operação plena. Não são empregos criados pela ferrovia, são empregos existentes que ganharão produtividade, competitividade, acesso a mercados que antes estavam fora de alcance, por causa dos custos logísticos proibitivos. Mas aqui está a jogada estratégica que poucos enxergaram. A Transnordestina não opera isoladamente. Ela é a peça central de um quebra-cabeça logístico muito maior. Conecta
Integra-se a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que chegará até o Porto Sul de Ilhéus, na Bahia. Integra-se a Ferrovia Norte-Sul, que corta o Brasil de norte a sul. E potencialmente se conectará à futura Ferrogrão, ligando o Mato Grosso diretamente ao Pará. Quando todas essas ferrovias estiverem operando simultaneamente, o Brasil terá pela primeira vez na história uma malha ferroviária que não depende exclusivamente de Santos e dos portos do Sudeste. Um corredor alternativo completo do Centro-Oeste, produtor ao litoral nordestino. E aqui entra a vantagem geográfica que ninguém discute. O Nordeste é a região brasileira mais próxima da Europa e da África. Enquanto um navio saindo de Santos leva 15 dias para chegar a Roterdã, um navio saindo de Pecém leva 10. 5 dias de diferença. Em logística internacional, isso é uma eternidade. Significa custos menores, produtos chegando mais frescos ao destino, uma vantagem competitiva brutal sobre os concorrentes que exportam pelo Sudeste. Durante décadas, essa vantagem geográfica foi desperdiçada, porque o Nordeste não tinha a infraestrutura portuária e ferroviária adequada. Agora tem, e os empresários internacionais já perceberam. Os investimentos estrangeiros no Nordeste dispararam nos últimos anos, justamente porque o mercado global identificou que a região está se tornando um hub exportador de primeira linha. E aqui está a verdade que reescreve a narrativa sobre o desenvolvimento brasileiro. Durante décadas, o discurso dominante era que o Nordeste estava condenado ao atraso por questões climáticas, culturais, educacionais. A seca, a baixa escolaridade, a falta de tradição industrial. Todos esses fatores reais eram usados para justificar porque a região permanecia pobre enquanto o Sul e o Sudeste prosperavam. Mas havia uma causa raiz que ninguém admitia: a infraestrutura logística. Enquanto o Sul e o Sudeste recebiam investimentos bilionários em rodovias, ferrovias, portos, o Nordeste era deixado de lado. E sem uma logística adequada, não importa quão produtiva seja a sua agricultura ou quão competitiva seja a sua indústria, você simplesmente não consegue colocar os produtos no mercado. Com um preço competitivo, a Transnordestina desmantela esse gargalo histórico. Com 80% concluída e uma previsão de operação total em 2027, ela não está apenas conectando o Piauí ao Ceará, está reescrevendo as possibilidades econômicas de toda a região. O Matopiba, a fronteira agrícola que já rivaliza com o Mato Grosso em produtividade, finalmente terá como escoar a produção eficientemente. A indústria calçadista nordestina, que produz 53% dos calçados brasileiros, 458 milhões de pares por ano, ganhará competitividade internacional porque o custo de importação de insumos e exportação de produtos acabados cairá drasticamente. O setor têxtil de Pernambuco, um gigante adormecido, ressurgirá como um polo de moda competitivo globalmente. José Manuel Gonçalves, presidente da Ferrofrente, resume perfeitamente: a Transnordestina é mais do que logística, é um projeto de interiorização do desenvolvimento. Não faz sentido manter todo o dinamismo econômico no litoral. Temos que integrar o semiárido, dar protagonismo ao interior. E é exatamente isso que está acontecendo. 160 frentes de trabalho simultâneas, 40 bases operacionais, milhares de trabalhadores construindo o futuro, enquanto os economistas do Sudeste ainda debatem a viabilidade do Nordeste. Quando a primeira composição comercial cruzar 1.206 quilômetros entre Eliseu Martins e Pecém em 2027, carregada de grãos, minérios, produtos industriais, seguindo direto para a exportação, o Brasil inteiro vai entender que o jogo virou. O Nordeste não está mais na sombra. Está no centro do novo mapa logístico brasileiro. E essa é a maior reviravolta econômica regional que o país já viu. Você sabia que o Nordeste está construindo a maior virada logística do Brasil? Compartilha esse vídeo e mostra que a região deixou de ser periferia para se tornar protagonista.